Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esta nossa segunda live de aquecimento e também preparatória para a nossa palestra do dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Anote então na sua agenda, 27 de novembro, às 8 horas da noite. Você não pode perder, porque aquilo que vou falar nessa palestra pode mudar a sua vida e a vida da sua família, ok? Então, quero que você clique no link abaixo para que você receba todas as informações necessárias à participação desta palestra e também de eventos anteriores, ok? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Walter de Oliveira, sou advogado com escritório sediado em Londrina. Antes, porém, fui magistrado por 39 anos, sendo 12 como juiz de direito, inclusive juiz da vara de família e sucessões, e 26 anos como desembargador. E hoje faz parte de um grupo, Time Holding Brasil, que conta com mais de 4.000 participantes, na sua grande maioria advogados, como eu, que somos especialistas em planejamento patrimonial da família e ajudamos as famílias brasileiras a construir, a organizar, a planejar o seu patrimônio, certo? Muito bem. Você já deve ter ouvido já que quando falece uma celebridade, após o início da partilha, da abertura de testamento, há uma grande confusão, certo? Na divisão dos seus bens. É todo mundo ali querendo pegar um pedaço desses bens. Pois é, a celebridade trabalha dia após dia, ano após ano, com o seu talento, o seu dom, faz uma grande fortuna e depois acontece algo que envolve uma confusão dos seus filhos e herdeiros. Isso também não está longe das famílias normais no Brasil. Acontece isso também, certa confusão na hora do testamento, na hora do inventário. Olha, com a autoridade que eu tenho como juiz de direito, como desembargador e como advogado especialista, eu posso te assegurar que 80% dos processos de inventário que correm no Brasil há desentendimentos sérios entre os filhos herdeiros. E algumas vezes ultrapassam as barreiras do processo e chegam a sérios conflitos pessoais. Isso é verdade, é uma pura verdade. Então, a harmonia que existia entre os filhos se quebra, porque o processo de inventário, além de trazer essa desarmonia, ele dilapida, ele destrói o patrimônio que você construiu com tanto esforço, com tanto suor. Agora fala com os que têm mais de 50 anos. As pessoas, quando te veem, não sabem o quanto que você lutou, o quanto que você trabalhou para conquistar aquilo que você tem e quer deixar de legado para a sua família. Você sabe que um processo de inventário pode levar de 20 a 40% do seu patrimônio, do patrimônio que você construiu? Vamos imaginar que você tenha um imóvel de 500 mil reais, certo? Sabe que quando você não estiver mais aqui, seus filhos terão que pagar de 100 a 200 mil por esse inventário, as custas que envolve o inventário, e vão sobrar para eles apenas 300 mil? O inventário esconde coisas que são completamente contraditórias à formação patrimonial da família brasileira. A formação patrimonial do povo dessa nação é muito recente. Todos nós crescemos ouvindo, olha, a casa do sonho, o sonho de ter a casa própria. Quando uma família mora na própria casa, que foi adquirida depois de muito trabalho, há uma paz que reina, especialmente na vida, no coração dos pais, que lutaram e conseguiram. Agora, hoje, a casa própria já é uma realidade na família brasileira. Mas é difícil você ouvir de uma pessoa com mais de 80 anos, 70, 60 anos, que ela recebeu herança. Ela diz: eu parti do zero e construí tijolo por tijolo, de forma figurada, fala. Hoje você pode encontrar até pessoas com mais de 40 anos que já têm um patrimônio, que já construíram um razoável patrimônio. É uma exceção à regra geral. É verdade uma pessoa de 40 anos já ter um patrimônio, mas existem muitas pessoas. Muito bem, porque quando as pessoas têm bem imóveis, normalmente, com menos de 40 anos ou menos,
foram recebidos por herança, certo? Antigamente, ninguém se preocupava com inventário. Todos formavam um patrimônio como foram ensinados pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, pelos antepassados. E os antepassados nossos são o quê? Mais remotos, são portugueses. Em Portugal, se tornou reino, para você ter uma ideia, em 1143. Então, quando o Brasil foi descoberto, em 1500, já Portugal existia há alguns séculos. Então, é fácil deduzir que a formação de patrimônio lá em Portugal se deu por muitos e muitos anos. O pai trabalhava, construía, adquiria patrimônio e sabia que tudo que ele tinha passaria para os seus filhos. E o mais interessante, sem custo algum, sem imposto sobre herança. Não há inventário em Portugal. Os bens passam de pai para filho, assim por diante, sem cobrança de impostos. Então, eu digo que não há essa carga tributária em Portugal, diferente do que existe no Brasil, que aqui existe o imposto sobre a herança. Todos devem se recordar, lá, quando estudamos lá no início da nossa vida, sobre a primeira divisão de terras no Brasil, que foram as capitanias hereditárias. Ou seja, falecendo o dono da capitania, ela passaria para seu filho e assim por diante, sem custo algum, certo? As leis portuguesas sobre herança perduraram no Brasil um bom tempo, até a nossa independência. Quando nos tornamos independentes, o Brasil se tornou, então, gerindo a si próprio. Nasceu, então, o regime tributário, que precisava existir, porque havia aqui o rei e as famílias nobres, que precisavam ser sustentadas pelo Brasil. E o Brasil, então, o povo brasileiro tinha que trabalhar, trabalhar muito para girar o dinheiro, para serem cobrados os impostos, então, e assim sustentar a família real e a nobreza. Com o advento da República, as coisas não mudaram. Essa regra de manter órgãos da República continuou e a tributação foi muito alta, muito alta. Bom, nós estamos em 2025 e você vê que a ânsia do Estado em tributar os cidadãos brasileiros aumenta cada vez mais. Cada vez mais aumenta essa ânsia de tributar o brasileiro. Interessante que a máquina administrativa e política precisa ser mantida em movimento. Isso custa caro. São os funcionários públicos, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. São os deputados estaduais, são os vereadores, deputados federais, são os senadores da República, são os juízes, desembargadores, ministros do STJ, do TSU, do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso o povo brasileiro tem que sustentar. É uma enorme máquina. Você já disse ou já deve ter ouvido o seguinte: estudo muito, faça a faculdade, passe no concurso público, que você estará tranquilo o resto da vida. E é uma verdade. Isso é dito muitas vezes em muitos lares pelos pais. A grande realidade é que uma pessoa que passa no concurso público está fazendo a roda girar, a roda da máquina pública. Mas para ela entrar, tem que sair o outro, tem que se aposentar o outro. Então, a, aquilo que financia esta roda, que é a máquina pública, ela precisa de dinheiro. Assim, de tributo em tributo, nós vamos caminhando. E a reforma tributária que está aí, ela não vai diminuir os impostos. Os impostos não vão diminuir. Você já viu já algum imposto diminuir? Eu nunca vi na minha vida. Na verdade, antes dessa reforma tributária que já chegou, o Brasil precisava de uma reforma política e uma reforma administrativa. É disso que nós precisamos, não de uma reforma tributária. Depois, sim, viria a reforma tributária. Mas o Estado precisa cobrar muito imposto, tem que pagar as despesas. E olha que nós estamos deficitários há muito tempo, a União. Quando então esses impostos são dirigidos à pessoa física, vai trazer um gosto amargo na garganta, certo? Agora, quando você fala em PIS, COFINS, ah, e você fala nessas coisas todas aí, você tem as empresas que estão trabalhando, estão girando, estão pagando esses impostos em altíssima quantia. Quem estuda direito tributário sabe que a maior parcela dos impostos vem das empresas, das pessoas jurídicas, e por isso se aprofundam muito no estudo desse aspecto.
Agora, os impostos que incidem na pessoa física, incidem na sua vida, esses são mais difíceis de ser estudados. Entre eles está o imposto sobre a herança. E nós sabemos, então, que o CPF sofre muito com esse imposto sobre a herança. Quando falo herança, eu me refiro aos herdeiros que irão pagar esse imposto, porque o Estado tributará a herança e quem paga é o herdeiro. E a grande parte da família brasileira desconhece isso. Ainda não tem uma noção mais exata do que é isto. Uma noção de que seus filhos, depois que os pais não estiverem mais aqui, vão perder de 20 a 40%, talvez até um pouco mais, do patrimônio. Não sabe que é uma forma de evitar esse problema. Alguns dizem: eu trabalhei minha vida toda, trabalhei para que eu tenho. Eu nem falo de imóvel. Vamos supor, imaginar que um pai deixe R$ 10.000 na conta ali dele. Essa conta passará para o inventário. E ele pagará de 20 a 40%, ou seja, até R$ 4.000. Vai ficar 6.000 para ele. Então, vejo bem a ânsia do Estado em tributar e receber os impostos. Alguns pais dizem: eu trabalhei a vida inteira para conquistar aquilo que conquistei. E nem quero saber o que vai acontecer para os meus filhos quando eu não estiver mais aqui. O pior de tudo é que alguns pais dizem odiar seus filhos. Eu já constatei esse fato já quando fui juiz de direito da vara de família. Certa vez fazia uma audiência, estava lá a viúva e os filhos herdeiros, e um deles, no meio da audiência, sem mais sem menos, disse: olha, meu pai odiava a todos nós, não a minha mãe, mas a todos nós filhos. E houve um silêncio ali na sala, porque foi algo difícil de ser dito, acho eu, e também difícil de ser ouvido. Isso acontece muito. Você talvez tenha ouvido isso, de algum pai se referir ao seu filho dessa forma. Muito bem, feito esse preâmbulo inicial, vamos ver agora como que se portaram as pessoas envolvidas, beneficiárias ou herdeiros das celebridades. E para isso, então, preciso citar alguns inventários que são de celebridades. O primeiro, de Chico Anísio. Ele morreu em 2012, aos 80 anos, depois de trabalhar 65 anos como humorista, ator, pintor, diretor, escritor. Ele deixou uma fortuna de R$ 45 milhões. Seus bens materiais, ele deixou por testamento à sua esposa Magda de Paula. E deixou para os filhos os bens imateriais, por exemplo, direitos autorais, são bens imateriais. E para piorar ainda, ele lembra do Lug? Ninguém vai conhecer o filho de nome Lug de Chico Anísio. O seu boneco. O seu boneco, ele foi excluído da herança do testamento. Então, o que aconteceu? Ele entrou com uma ação judicial para anular o testamento. Houve uma disputa judicial pelo patrimônio e o testamento foi anulado em 2015. Por quê? Porque quando o Chico Anísio casou com Magda de Paula, ele tinha 75 anos e a lei brasileira determina que quando alguém com 70 anos ou mais se casar, o regime de bens é o de separação universal. Então, Magda não tinha direito a nada, a nada. O problema é que ela poderia ter recebido alguma coisa, mas Chico Anísio, em testamento, deu tudo para ela, o que era bem material, e não deu nada para o seu boneco, e deu para os filhos, outros filhos, os direitos imateriais. Para que você tenha uma ideia, esse inventário não foi concluído ainda. Até hoje, depois de 13 anos, ele está em andamento. E interessante que a informação que se tem é que a dívida deste inventário, deste testamento que foi anulado, já beira R$ 20 milhões, quase a metade de todo o patrimônio de Chico Anísio. Interessante, né? Mas isso não aconteceu somente com Chico Anísio.
Vamos para a segunda celebridade, Gugu Liberato. Ele faleceu em 2019, nos Estados Unidos. Ele morava em Flórida, com seus 3 filhos, com a mãe dos filhos. Ele faleceu. Mas antes ele fez um testamento também. Ele deixou 75% para os seus 3 filhos e 25% deixou para os seus 5 sobrinhos. A mãe dos 3 filhos, que não foi agraciada por nada, entrou na justiça brasileira, apesar de morar em nos Estados Unidos, porque é aqui que se processou o inventário, o testamento. Ela pediu o reconhecimento da união estável, mas, isso não foi reconhecido pela justiça. E no meio de toda essa confusão apareceu uma pessoa, um homem, dizendo ser filho biológico de Gugu Liberato. Uma confusão nesse inventário, certo? Então, para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu com o inventário de Gugu Liberato. A mãe não foi reconhecida como tivesse união estável com Gugu Liberato, e esse inventário ainda não foi finalizado. Pelo que consta, a herança deixada por Gugu Liberato era de 1.400 bilhões. Se o Estado de São Paulo cobrasse o imposto sobre a herança sobre esse patrimônio, seria de 56 milhões de reais, certo? Outra celebridade foi Marcos Paulo. Marcos Paulo foi um ator, diretor, que se casou 6 vezes. E a última, a mulher dele, foi Antônia Fontinelli. Ele faleceu em 2012. Ele tinha 3 filhas com 3 mulheres diferentes. Deixou em testamento todos os seus bens para essas 3 filhas. Novamente, houve uma confusão na justiça. A Antônia Fontinelli entrou na justiça depois de muitos e muitos anos, foi reconhecido que ela teria direito a 12,5% da herança de Marcos Paulo, que foi de 50 milhões de reais. Ela recebeu isso depois de 13 anos. E também ao falecimento de Emílio Santiago, também pelo seu talento, conquistou 40 milhões de reais. Na disputa do seu patrimônio, a sua irmã Ercília Santiago buscou na justiça, Márcio Tadeu, que alegava ser companheiro de Emílio Santiago, e também de Alexander Nunes Santos, que se dizia ser filho biológico de Emílio Santiago. Para que você tenha uma ideia, até exumação do corpo foi pedida. Também não há notícias sobre o fim desse testamento. Muito bem, apenas para uma breve reflexão. Você acha que as partes envolvidas nesses 4 inventários aí, Filipe Anísio, Marcos Paulo, Emílio Santiago, Hugo Liberato, as partes envolvidas ali, têm algum relacionamento? Eu responderia que não. Lógico que não. Se tiverem, é de mágoa, de muita mágoa. Então, para que você tenha, assim, já uma visão do que acontece num processo de testamento e de inventário. A grande realidade, meus amigos, é que, como já disse já, o inventário dilapida o patrimônio e pode ainda destruir uma família que antes era unida. Uma família harmônica pode ser destruída. Muito bem. Você pode me perguntar, eu tenho 1 ou 2 filhos, preciso fazer testamento? Não, não precisa fazer testamento. Precisa fazer a doação com usufruto? A adoção é pior que o testamento. É mais caro até que o inventário. Preciso fazer um seguro de vida para que meus filhos paguem o inventário? Você pode fazer um seguro de vida, mas não para que eles paguem o inventário. Você pode resolver de outra maneira, sem precisar passar pelo inventário. Por isso que eu estou aqui conversando com você. Em resumo, qualquer caminho tomado para distribuir os seus bens para os seus filhos pela lei civil brasileira atual trará enormes prejuízos a eles, seus filhos herdeiros. Agora eu pergunto, por que as celebridades, como aquelas que nós já vimos, e também outras, como Beth Lago, Vando, Marília Pêra e Rolando Boldrin, entre tantos,
insistiram em fazer testamento, para depois haver uma disputa judicial, para poder haver uma briga entre os filhos herdeiros. E ainda que não houvesse, a própria diminuição, porque o Estado vem e tira pedaços do inventário, do patrimônio. Então, há uma dilapidação do patrimônio. E mais, quando a demora de anos, as dívidas vão aumentando, porque não se pode pagar nada, fica acumulando mais juros e correção monetária. A resposta é simples. Por que que essas celebridades fizeram testamento? Porque essas celebridades não tinham um assessoramento de uma pessoa com expertise, com habilitação neste assunto, como eu estou hoje falando com você. Elas tinham um talento, com seu talento conquistaram isso, mas não tiveram o conhecimento que você está tendo agora sobre planejamento patrimonial da família. E vai ter de forma muito detalhada no dia 27 de novembro, na minha palestra, às 8 horas da noite. Então é importante que você conheça a respeito disso, certo? Como disse para vocês, essas celebridades não foram assistidas por quem deveriam assisti-las, para que tivessem sido evitadas esse escândalo entre os filhos herdeiros. Para que você possa compreender bem, quando tem um testamento, se tudo correr bem, vai demorar no mínimo 1 ano, e o gasto vai ser do inventário. E mais, as pessoas fazem o testamento no cartório. Mas depois, quando falece aquele que fez o testamento, o autor do testamento, abre-se então um processo judicial chamado RAC, que é o registro, que é a abertura, que é a conclusão desse testamento. Isso demora no mínimo 1 ano. É o juiz que vai te dizer se aquele testamento está correto ou não e se pode fazer a divisão que ali está estabelecida. Precisa de uma aprovação judicial. Um ponto que eu quero destacar: quando o patrimônio está inserido dentro de um sistema de planejamento patrimonial, nunca os seus filhos precisarão de fazer inventário. Não haverá confusão entre eles, porque o que é feito dentro desse sistema de organização patrimonial está protegido pela Constituição. No artigo 5º, ele diz o seguinte, lá no inciso 36: A lei, a lei, a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. É este ato jurídico perfeito, porque os atos jurídicos perfeitos estão dentro do sistema de planejamento do patrimônio da família. É quando eu e você fazemos um contrato, certo? Nós fazemos um contrato pelas regras, pelas leis vigentes, certo? E esse contrato, no futuro, se a lei for mudada, que regulamentar esse contrato, não vai atingir aquilo que nós combinamos. E este contrato, o ato jurídico perfeito, é atingido, é beneficiado por um tipo de cláusula pétrea. Nada vai acontecer. Agora, o problema maior é quando você entrega a solução da sua vida para o poder público. Então, o Estado entra e estabelece as regras. Qual vai ser a lei que vai ser aplicada? A lei que estiver em vigor. Não sabemos no futuro qual será aplicada. Qual o imposto que vai ser aplicado? Não sabemos. Qual a alíquota? Não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que o imposto, o que será cobrado, não será igual hoje, será muito maior, certo? Muito maior. Muito bem. Olha, eu quero te mostrar aqui agora, essa aqui é a caixa preta do inventário. Tem muita coisa aqui dentro. Vou deixar ela aqui, do meu lado, certo? Essa caixa preta não é conhecida da maioria dos brasileiros, o conteúdo dela. Está cheia de mistérios. Só sabe o que tem aqui dentro quem já passou por inventário. Eu te digo, não queira que os seus filhos passem pelo inventário. Porque já dissemos, além da confusão das coisas que você viu aqui entre os filhos das celebridades, a dilapidação é muito grande. E nós vamos abrir essa caixa preta para 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas vão conhecer o que tem dentro dessa caixa preta.
O primeiro grupo é o grupo dos ignorantes. Olha, não estou querendo ofender ninguém, certo? Vou explicar depois, o que é esse grupo. O segundo grupo é o grupo dos procrastinadores, certo? E o terceiro grupo é o grupo dos resolvedores. O ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem, informação sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu sou um completo ignorante em física quântica, em física nuclear, não sei nada. Da área jurídica eu entendo, mas dessas coisas eu não entendo. Então, eu ignoro aquilo que as pessoas da área específica sabem. Então, eu não falo ignorante no sentido da pessoa sem educação, uma pessoa grosseira, não é esse sentido. Quando falo ignorante aqui na nossa conversa, nossa live, estou falando daquelas pessoas que ignoram um fato, ignoram algo, ignoram a existência de um planejamento, de uma organização do patrimônio que pode evitar o inventário, evitar todos os problemas que são decorrentes do inventário. Também há um segundo grupo, é o grupo dos procrastinadores. Certo? Não pense que procrastinador é apenas aquele que deixa para depois, procrastina para depois. Não, não é somente isso. Estou falando, como já disse para vocês, dentro do sistema de planejamento patrimonial da família. Esses procrastinadores, o pior é que quando descobrem a solução para o inventário, para a confusão que ocorrerá, eles dizem: eu vou deixar para depois. Só que esse depois nunca chega. Na verdade, eles escondem o sentimento pelos filhos, numa negativa de atitude de tomar a decisão agora. Certo que essas pessoas que deixaram de pertencer ao grupo dos ignorantes e que amam os seus filhos, não podem ficar sem querer, no grupo de procrastinadores. Você não sabia o que eu disse nesta live. Você tomou conhecimento a respeito dos exemplos que eu passei e daquilo que eu estou falando. Olha, os seus filhos correm um sério risco de você permanecer sem querer no grupo de procrastinadores. Então, você que ignorava a existência de um planejamento patrimonial da família, da organização do patrimônio da família, você já agora tem ciência, você não pode ficar no grupo de procrastinadores, porque você ama os seus filhos. Você quer o melhor para eles. E por final, nós temos o grupo dos resolvedores. Esse grupo é o mais importante. É o grupo das pessoas que nós queremos transformar suas vidas. E como sua vida será transformada, você pode perguntar. Olha, somente pelo fato de você sair do grupo dos ignorantes e entrar no grupo dos resolvedores, são aqueles que amam seus filhos. Você deu muito duro na sua vida para conquistar o seu patrimônio. Só você sabe o quanto você apanhou nas suas costas para adquirir aquilo que você adquiriu. Então, é difícil pensar que o legado que você deixou possa se perder no sistema de inventário, uma boa parte dele. Nós queremos te apresentar uma defesa poderosa contra esse sistema. Uma defesa tão poderosa, certo? Que seus filhos estarão isentos de passar por um inventário. Nossa missão aqui é mostrar o caminho legal, jurídico, para que por gerações e gerações possam enfrentar esse sistema de inventário e possam manter a instituição familiar, manter todo o patrimônio que você lutou e conquistou. Que esse patrimônio permaneça sempre nessa instituição familiar e as gerações futuras suas possam aproveitar disso. Por isso, eu te espero na minha palestra do dia 27 de novembro, às 8 horas da noite. Eu quero que você faça a sua inscrição, para que você não perca. Seja um resolvedor. Acesse o QR Code aqui ou clique no link abaixo. Convide os seus amigos, convide os seus parentes, para também conhecer a verdade, o mistério que existe no inventário. Esteja atento, porque farei uma pré-palestra ainda antes do dia 27. Aí você diz, mas por que mais um evento? Olha, eu quero te passar
todas as informações necessárias para que você chegue na palestra do dia 27 de novembro com a mente aberta e clara. Você possa absorver tudo aquilo que eu vou te dizer e você possa tomar a melhor decisão em seu benefício, no benefício da sua família. Olha, eu fiquei muito satisfeito em estar aqui conversando com você, com todos vocês. Eu quero vê-los na palestra. Olha, um grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigado.